Com o avanço da ciência, especialmente da medicina e da microbiologia, a longevidade se prolongou como nunca. Alguém que nascia no local mais desenvolvido da Europa, em 1900, vivia por volta de 45 anos. Apenas 100 anos se passaram, e no início do século XXI, a expectativa de vida em vários países chegou aos 80 anos. Essa mudança trouxe diversos reflexos em nossa sociedade e nos faz olhar para uma questão de importância crescente, a terceira idade e seus cuidados. O tema envelhecimento sempre envolveu muitos mitos. Às vezes, ouvimos alguém citar um caso de um indivíduo que não se cuidava e viveu até os seus 90 anos, sem nenhum problema. No entanto, não é bem assim que devemos pensar. É claro que nem todo indivíduo que se cuidar da melhor maneira passará dos 80 anos bem de saúde. Assim, como muitos que não seguem nenhuma das recomendações atingirão essa idade e poderão viver ainda mais. Porém, aqui entra algo indiscutível: a matemática. As estatísticas nos mostram que existem certos cuidados presentes na maioria dos indivíduos que envelheceram de maneira saudável. Vejamos alguns pontos a respeito disso. Sabemos que com o decorrer dos anos, a capacidade física do indivíduo tende naturalmente a declinar. Queixas, antes não vistas, começam a se tornar frequentes e o corpo não se recupera como antes. Portanto, para passarmos por esse processo da melhor maneira possível, devemos estar alinhados, balanceados e com o melhor combustível possível. E isso engloba um cuidado que se inicia muito antes, ainda na fase adulta, e segue se aperfeiçoando conforme a necessidade individual. Pessoas são feitas de hábitos, e muitos deles são iniciados na fase adulta, como por exemplo a alimentação saudável. Em nosso próximo vídeo abordaremos esse tema, porém, por hora, sabemos que devemos nos atentar ao que ingerimos, pois esse é sem dúvida o nosso combustível. E queremos o melhor combustível para ir mais longe, não é mesmo? Já ouviu falar que carro parado costuma dar problema? Por essa razão, devemos frequentemente ligar o motor e dar uma volta, nem que seja curta, recarregando as baterias e mantendo as engrenagens lubrificadas. Curioso como isso é válido para nós também. A inatividade e o sedentarismo tornam nossas articulações propensas à dor. Por isso, assim como o seu carro, você deve praticar atividades físicas, que não precisam ser exageradas, mas precisam acontecer com certa frequência. Mesmo para aquele automóvel que anda com o melhor combustível, pode ser que sejam necessárias revisões com o passar do tempo, não é mesmo? Da mesma maneira, é imprescindível o acompanhamento periódico com um profissional médico para avaliar a sua saúde no decorrer dos anos. O uso de medicações de fácil acesso mudou a expectativa de vida da população em pouco tempo. Medicamentos em excesso fazem mal, ainda mais aqueles sem indicações, tomada por conta própria. Porém, aqueles receitados para você te ajudarão a chegar mais longe com saúde. Outros vídeos em que abordaremos temas como hipertensão arterial, diabetes e obesidade são de extrema relevância neste contexto. Acompanhe! E quem pensa que está se cuidando só tomando remédios se engana, e se engana muito, pois existem certos cuidados essenciais no decorrer da vida que muitas vezes não são realizados e geram consequências. Nós usamos nossos sentidos para interagir com o mundo. São eles a visão, a audição, a gustação, o equilíbrio e a propriocepção. Uma instabilidade em qualquer um desses componentes reduz a qualidade de vida substancialmente e pode, inclusive, ser um risco de vida. Por exemplo, a visão serve tanto para evitarmos uma queda, como também para desfrutarmos de uma paisagem ou para permitir a leitura de um texto. Logo, consultas de rotina em um oftalmologista e o correto ajuste das lentes dos óculos são fundamentais em nossas vidas. E não apenas dos idosos, não é mesmo? A nossa audição está inclusa aqui também, pois a perda auditiva gera o isolamento do idoso, o que afeta sua sociabilidade e, consequentemente, sua saúde mental. Hoje, temos opções de tratamentos e próteses que melhoram muito a qualidade de vida de um senhor ou senhora que tenha dificuldades em ouvir.
abordaremos agora pontos chaves em nossa conversa, que são muito negligenciados. O equilíbrio e a propriocepção são pontos que devem ser trabalhados nos idosos. Sabemos que as quedas são uma importante causa de problemas de saúde e até a mortalidade dessa população. Para evitar que isso ocorra com nossos idosos, alguns cuidados devem ser tomados, tais como atentar-se para as corriqueiras queixas de tontura e tratar suas causas, cuidar da habilidade do corpo em perceber o meio, com o auxílio de um fisioterapeuta, e adotar o uso de bengalas e andadores, quando necessários, pois assim são prevenidos muitos acidentes. Além disso, é necessário cuidar do ambiente que os idosos vivem, evitar escadas íngremes, pisos lisos, atentar-se para os tapetes e tentar adaptar o ambiente para a melhor maneira possível para aqueles indivíduos que frequentam o local. Outro ponto que não deve ser negligenciado é a saúde bucal. Uma dentadura mal posicionada, por exemplo, pode acarretar numa alimentação prejudicada, que ao longo do tempo gera perda de peso e, por conseguinte, a fraqueza do idoso. Ou seja, como brincamos aqui, o idoso deve estar revisado, balanceado, ajustado, com o melhor combustível e, se possível, com o reservatório de óleo completo. Além disso, para um carro andar bem, não basta cuidar dele, temos que cuidar da estrada, não é mesmo? As estradas aqui são o ambiente que o idoso está inserido, as pessoas próximas e, com destaque, a família. Somos seres sociáveis e isso afeta diretamente a nossa saúde mental. Sobre esse assunto, todo cuidado é válido. A depressão é uma doença subestimada e que traz prejuízos importantes para aqueles que sofrem dessa enfermidade. Os idosos são um grupo em que esta doença é bastante comum e por isso devemos nos atentar. Ajudar os idosos que conhecemos a elevar sua autoestima, percebendo quando ocorrem mudanças em seus hábitos e contribuindo na integração deles na sociedade. Deixando de lado as analogias, sabemos que uma abordagem multifatorial e individualizada proporciona não apenas um aumento da expectativa de vida, mas principalmente ajuda a melhorar a qualidade dela. Devemos olhar para o indivíduo como um todo, cuidando do seu corpo e das doenças que o afligem, do seu bem-estar físico, mental e social, da integração na dinâmica familiar e também na sociedade que o engloba. Um dia você, ainda jovem ou adulto, atingirá a terceira idade. Já pensou sobre como gostaria de estar? Como gostaria que os outros olhassem para você? Reflita e perceba que cuidar do presente é também cuidar do futuro.